Em 29 de dezembro de 1992, o Brasil assistia ao fim do governo Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar, deixava o cargo, em meio a denúncias de corrupção e a uma grave crise econômica. Coube ao vice-presidente, Itamar Franco, assumir a presidência da República. Vamos antes relembrar os planos fracassados, como o cruzado que congelou preços e salários para conter a inflação. No início, teve grande apoio popular, e a inflação caiu rapidamente. Porém, o congelamento levou ao desabastecimento de produtos e ao aumento do consumo. Sem controlar os gastos públicos, a inflação voltou poucos meses depois. Após o fracasso do Plano Cruzado, o governo lançou o Plano Bresser, que promoveu um congelamento temporário de preços e salários e buscou reduzir os gastos públicos, mas a inflação voltou a crescer. Em 1989 veio o Plano Verão, que criou o Cruzado Novo e repetiu o congelamento de preços e salários. Sem resolver o déficit público e diante da falta de confiança da população, o plano também fracassou, mantendo a hiperinflação fora de controle. Aconteceu a eleição de 89. Fernando Collor de Mello apresentou-se como o caçador de marajás, prometendo combater privilégios, a corrupção e a inflação. No segundo turno, derrotou Lula com cerca de 53% dos votos. Sua vitória refletiu o desejo de mudança após anos de crise econômica. Ele lançou um plano para combater a hiperinflação. A medida mais polêmica foi o bloqueio da maior parte do dinheiro depositado em contas bancárias e poupanças por até 18 meses, reduzindo a quantidade de dinheiro em circulação. Também foi criada uma nova moeda, o cruzeiro. A inflação caiu por pouco tempo, mas a economia entrou em recessão, empresas fecharam e, em poucos meses, a inflação voltou a crescer. O governo entrou em crise após denúncias de corrupção envolvendo seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. Uma CPI investigou o caso e encontrou indícios de um esquema de influência e enriquecimento ilícito. Pressionado por grandes manifestações dos caras pintadas, Collor sofreu impeachment pela Câmara. Antes do julgamento final, renunciou ao cargo, mas o Senado manteve o processo e cassou seus direitos políticos por 8 anos. Itamar assumiu a presidência e em maio de 93, após sucessivas trocas no Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso foi convidado por Itamar para assumir a pasta, e ele reuniu uma equipe de renomados economistas para enfrentar a hiperinflação. Em vez de repetir congelamentos de preços, o grupo elaborou um plano gradual e inovador, que daria origem ao Plano Real. Em 94, o governo criou a Unidade Real de Valor, o ERV, uma moeda de referência que mantinha valor estável. Salários, contratos e produtos passaram a ser cotados em URV, enquanto os pagamentos ainda eram feitos em cruzeiros reais. Isso fez a população deixar de pensar na moeda que perdia valor diariamente, reduzindo a chamada inflação inercial. Com os preços já estabilizados em URV, a transição para o real ocorreu de forma segura e a inflação caiu rapidamente. Em 1º de julho de 1994, a URV foi substituída pelo real, a nova moeda brasileira. Diferente dos planos anteriores, o Plano Real que combinou disciplina fiscal, controle da emissão de moeda e a transição gradual proporcionada pela URV. O resultado foi imediato, a hiperinflação despencou, o poder de compra da população foi recuperado, e a economia voltou a ganhar estabilidade. Itamar Franco manteve o Programa Nacional de Desestatização. A principal venda foi a da Companhia Siderúrgica Nacional, leiloada em abril de 1993 por $1,05 bilhão dos Estados Unidos. A disputa entre os grupos interessados elevou o preço final acima do mínimo estabelecido, gerando um ágio de cerca de 22%. O governo defendia que as privatizações ajudariam a reduzir a participação do Estado na economia e atrair investimentos. Outra coisa importante na economia foi a criação do Mercosul. Embora criado em 1991, no governo Collor,
Foi durante o governo Itamar Franco que o bloco ganhou impulso. O Brasil fortaleceu a integração econômica com a Argentina, Uruguai e Paraguai, ampliando o comércio regional e preparando a implantação da União Aduaneira, que entraria em vigor em 1995. No campo político, em 1993, os brasileiros participaram de um plebiscito para decidir a forma e o sistema de governo do país. Os eleitores escolheram entre república ou monarquia e presidencialismo ou parlamentarismo. A república recebeu cerca de 66% dos votos, enquanto o presidencialismo obteve aproximadamente 55%, mantendo o modelo político vigente. Com o sucesso do Plano Real, o ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso deixou o cargo para disputar a presidência. A queda da inflação aumentou sua popularidade. No primeiro turno, Fernando Henrique foi eleito presidente com cerca de 54% dos votos válidos, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva. Os governos Fernando Henrique serão temas de vídeos próximos, então até a próxima.